Tudo bem, pessoal? Vamos então continuar com mais uma gravação e continuidade das nossas aulas de análise combinatória. Hoje nós vamos falar sobre arranjo, perfeito? Na primeira aula da playlist, eu apresentei essa ficha de lembrança aqui, né? Esse memorial aqui. O que acontece? Nesse memorial nós vemos a seguinte situação. Quando eu tenho elementos e eu preciso fazer organização desses elementos, na minha análise, se eu for trabalhar com todos os elementos, quando eu falo todos os elementos, não significam que eles estão disponíveis em si, né? Não é disponibilidade para participar da organização, não. É se eu vou trabalhar com todos eles. Então, se eu for trabalhar com todos eles, ele vai ser permutação, certo? A partir do momento que eu tenho permutação, eu tenho permutação simples e permutação com repetição. E a permutação circular. A permutação simples ela é bem direcionada e compreensível de forma simples. E a com repetição, ela vai existir, por exemplo, em palavras, anagramas. Então, letras serão repetidas na palavra. Vamos supor, a letra A repete 5 vezes numa palavra. E aí pergunta quantos anagramas é possível fazer com aquela palavra. Então, o 5, porque o A repete 5 vezes, viria aqui no lugar do X. Se a letra S repetisse 4 vezes, ia vir aqui. Então, seria a quantidade total de letras dividido pelos fatoriais de quantitativos das letras que se repetem ali naquela palavra fundamental, inicial. Quando nós vamos trabalhar com partes deles, de todas as disponibilidades, somente uma parte deles vai fazer parte da organização, nós vamos ou entrar em arranjo ou nós vamos entrar em combinação. A fórmula de arranjo é essa daqui e a fórmula de combinação é essa daqui, onde N é a quantidade total de disponibilidade, né, de elementos, e P vai ser o grupo, a quantidade de elementos que formariam aquele grupo de separação na organização. Para ser arranjo, a ordem importa, ou seja, numa disputa de corrida ou na formação de números, se você trocar o primeiro pelo segundo colocado, você mudou o pódio. Se você trocar o primeiro número pelo segundo, já forma outro número. Então, na organização das possibilidades do arranjo, a ordem importa. Se você inverter um com o outro, é arranjo. Se inverter um com o outro e vai influenciar na contagem, é arranjo. Se importa, é arranjo. E se não importa, aí é combinação. Por exemplo, de combinação, precisamos formar duplas. Temos 10 pessoas. Vamos formar duplas. Não importa se a dupla que eu escolhi foi João e Maria ou se foi Maria e João. Nessa situação, não importa quem eu escolhi primeiro. A dupla é formada por João e Maria e João é a mesma coisa, então é combinação. Se você troca um com o outro e não influencia na contagem, é combinação. Perfeito? Continuando então, bora para resolução de exercício, porque para compreender arranjo, nada mais interessante do que resolvermos exercícios. Então vamos colocar o primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim, ó, nós estamos trabalhando com arranjos, certo? Nós vamos ver que alguns exercícios de permutação, de arranjos, nós vamos resolver no processo de traços, né? E não necessariamente aplicando as fórmulas. Então vamos lá. O primeiro exercício diz assim, ó, qual é a quantidade de arranjos simples que podemos fazer com 3 letras do conjunto? Então temos as letras A, B, C, D e E. A, B, C, D, E. Ou seja, nós temos 5 elementos. Perfeito? 5 elementos. Desses 5 elementos, ele pergunta qual é a quantidade de arranjos simples. Arranjo simples é porque tem o arranjo com repetição, né? Mas por se tornar um arranjo simples, com 3 letras. Então, se eu tenho um arranjo simples com 3 letras, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou resolver por traço. Eu já vou mostrar direto aqui. Essa seria uma maneira de escolha que nós já resolvemos isso daí lá em alguns exercícios de permutação. Então eu tenho que formar palavras com 3 letras e eu tenho esses 5 elementos de escolha. Para a escolha do primeiro elemento, eu tenho 5 opções, certo?
Isso se não puder repetir, ok? São distintos, né? O próprio, muitas vezes no enunciado ele já vai trazer que tem que ser distintos. Mas aqui ele não está falando que não pode repetir, mas subentende-se que são distintos. 5 opções para primeiro preenchimento. No outro preenchimento, sobraria 4, porque eu já utilizei um ali. E o outro, sobraria 3, porque eu já utilizei 2 para trás. Então, isso daqui ficaria com um total de 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 deu 60. Perfeito? Aí, qual que é a outra opção? Aplicando nessa situação, aplicando diretamente a fórmula de arranjo. Qual arranjo? Eu tenho 5 opções em 3. Perfeito? Outras simbologias vão trazer assim, ó, 5 em 3, né? NP, não tem problema. Isso daqui vai ser o quê? Isso daqui vai ficar o quê? Ó? 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Ok? Então, nós encontramos que isso ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 menos 3 deu 2 fatorial. 2 fatorial, simplifico com 2 fatorial, sobrou o 5 vezes 4 vezes 3, que nós já vimos que é 60. Então, aí vocês podem falar assim, tá, eu uso os traços para resolver ou eu aplico a fórmula? Aí vai ser uma interpretação sua se você conseguir organizar racionalmente a estrutura da fórmula, você aplica a fórmula. Porque vai ter situações de arranjo que vai ser muito difícil você resolver por fórmula. Aqui ela é mais simples, então qualquer uma das duas ideias vai resolver o mesmo exercício. Então vamos para mais outro exercício. O outro exercício diz assim, ó, na busca de incentivar os estudantes de uma escola a participarem de um evento de Halloween, o colégio decidiu sortear 3 prêmios para 10 alunos. Então temos 10 alunos e 3 prêmios. Então, aí ele vai perguntar que estiverem com as melhores fantasias. Aí fala os prêmios, o que seria. Aí o número de maneiras distintas, perceba que é distintas. O número de maneiras distintas que podemos ter o resultado desse sorteio ou seja, vão ser 3 premiações. Primeira, segunda e terceira premiações. São 10 alunos. Através dos traços. Para ganhar o primeiro prêmio, quantos alunos vão concorrer para ganhar o primeiro prêmio? Os 10. E aí, um já ganhou o primeiro prêmio. Aí sobra quantos alunos para concorrer ao segundo? 9. E aí, o terceiro prêmio? Se 2 já ganharam, sobraria 8. Ou poderia ser o contrário, né? Se o sorteio fosse do terceiro para o primeiro colocado, só ia inverter, por ser multiplicação não muda nada. Então ficaria 90 vezes 8 daria 720 possibilidades. Isso é resolução por traço. E pela fórmula, porque é um arranjo simples, ou seja, é um arranjo. Eu tenho 3 prêmios e quantas possibilidades eu posso fazer com 10 pessoas concorrendo. Então é isso. Esse arranjo seria de 10 pessoas em 3. Isso daqui seria 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial, 10 menos 3 dá 7. Então ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. O 7 fatorial se cancela, ficaria 10 vezes 9 vezes 8, que nós já vimos que é 720. Então perceba que tanto faz aí se eu vou resolver por traços ou se eu vou resolver aplicando a fórmula de arranjo simples. Mais um exercício. Durante as eleições de diretor, vice-diretor escolar de uma escola estadual, ficou determinado pelo edital que o diretor seria o candidato mais votado e o vice-diretor o segundo candidato mais votado. Se em determinada escola 4 profissionais se candidataram para a vaga de gestor, o número de resultados distintos que podemos ter para diretor e vice-diretor então perceba, são 2 vagas, certo? Ó. Quantas vagas? Vagas, 2. E concorrentes? Concorrentes, 4. O enunciado falou que são 4 pessoas que se candidataram para as vagas em questão. Então, são 2 vagas. A mesma pessoa não consegue ganhar para diretor e para vice ao mesmo tempo. Ou ela vai ser diretora ou ela vai ser vice-diretora. Então, para diretor, quantas pessoas eu tenho para escolher? 4. E para vice? 3, porque uma já ficou para diretor. Então, temos 12 opções. E aplicando a fórmula, o arranjo seria de 4 pessoas para 2 vagas. Então, ficaria 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Divide por dividido aqui vira 1. 4 vezes 3, 12. Pronto, encontramos. Então, a ideia de arranjo
ela não é complexa. Alguns exercícios de permutação nós resolvemos através de arranjo. Só que em alguns enunciados eles ficam complexos as condições que é imposta para que chegue ao resultado. Mantendo pessoas juntas, letras lado a lado, colocando mais de 2, 3 critérios no mesmo enunciado. Aí você vai ter que conseguir interpretar o enunciado muito bem para que seja possível montar ali. Nem sempre vai ser de forma direta assim, às vezes você vai ter que separar. Eu vou resolver um exercício aqui e fazer individualmente. Fazer mais um exercício, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver essa daqui. A senha de acesso de uma plataforma é construída através das sequências de 6 números. Então eu tenho, ó, a senha, ela possui 6 dígitos. E aí eu tenho quantos números? São números. Então, números. Para a escolha de 0 a 9, nós temos 10 opções de números. Aí é o seguinte, vamos ver se ele colocou alguma restrição. Olha só, a senha de acesso de uma plataforma é construída com uma sequência de 6 números distintos. Ou seja, já falou que são diferentes. Quantas são as possíveis senhas para este site? Então, a primeira é através dos traços. Teríamos aqui, ó, 6 traços. Tenho 10 opções de números, de 0 a 9, nós temos 10 opções. Para escolher o primeiro número, tenho 10 opções. Para escolher o segundo, tenho 9. E depois 8, depois 7, depois 6, depois 5. Por que eu vim reduzindo? Simplesmente porque é distinto. E se pudesse repetir, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então aqui eu já vou aplicar para vocês o conceito de arranjo com repetição, onde você pode repetir todos, não tem restrição. Todas as casinhas poderiam ser tudo o mesmo número, poderia ser 1, por exemplo. Quando você tem essa questão, o arranjo, ele for, vamos aqui colocar o arranjo de repetição, eu estou usando NP, né? NP. Isso daqui, quando o arranjo é de repetição e você pode repetir, não tem restrição, em todas as casas você pode repetir o mesmo número, ou o mesmo elemento, isso daqui vai ser a mesma coisa que N elevado a P. Entenderam? Então, se eu pudesse repetir o mesmo número todas as vezes, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. E aí, se pudesse ter repetição, isso daqui seria 10 a sexta, porque são 6 casas a serem preenchidas e eu teria 10 opções para ficar colocando em cada casa. Então, não tem uma fórmula complexa para arranjo com repetição. É isso aqui direto aí na aula de permutação, vocês vão entender lá quando posso repetir todo mundo. Mas, voltando aqui. Eu vou responder isso daqui, eu não sei numericamente quanto que isso daqui vai dar, mas vai dar um número bem grande aí na casa do mais de 100 mil, porque dá 90, 90, 720, 720, 3.700, vezes 7 já vai para 21 mil, vai para quase 26 mil, 26 mil vezes 6, 150 mil e lá vai porrada. Então, mas independente dos valores, vamos aplicar a fórmula do arranjo, aonde eu tenho 10 números para formar grupos de 6, porque eles são distintos. Então, aqui ficaria 10 fatorial dividido por 10 menos 6 fatorial, 10 menos 6 dá 4. Então, e vai chegar aqui, que vamos ficar com 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Isso daqui vai se anular porque vira 1, sobrou a mesma coisa, deu os mesmos números 150, ela vai porrada 1000 aí de possibilidades, ok? Então vocês percebam que quando eu tenho arranjo, o arranjo é simples de você aplicar. E por que é arranjo? Porque se os números são distintos, eles influenciam. Se eu inverter a ordem, influencia. Então é arranjo por isso, certo? E se fosse combinação, aí tem a fórmula de combinação que nós vamos ver na próxima aula. Vamos ver aqui outro exercício. Com quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar utilizando somente os algarismos ímpares? Então, quais são os algarismos ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. Temos 5 elementos, certo? Temos 5 elementos. Aí, eles querem números com 4 algarismos. Então, olha só.
pode ser através dos traços. São 4 casinhas a serem preenchidas. Tenho opções de 5 elementos. Aí ele fala assim, ó, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar utilizando somente os algarismos ímpares? Então é o seguinte, aqui só temos esses elementos, não são 10, porque eu não posso usar os pares. Para ele ser ímpar, se aparecer algum exercício aqui, a gente vai resolver com essa condição. Mas aqui eu só posso usar esses caras aqui. Então, e ele colocou a condição de que são distintos. Se eles são distintos, então ele não pode repetir, porque se pudesse repetir, ia ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 casas seria 5 elevado à quarta, certo? Que seria essa fórmula aqui que nós iríamos aplicar. Mas ele tem que ser distinto. Então, eu tenho 5 opções para escolher na primeira situação. Aí, já escolhi um, sobra outro. Sobra aí. Então, temos essas possibilidades. 5 vezes 4, 20, 60, 120 possibilidades. E aplicando a fórmula de arranjo, o arranjo seria de 5 pessoas formando grupos de 4. Então eu tenho 5 elementos e eu preciso formar grupos de 4 elementos. Isso daqui ficaria 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial. Isso ficaria 5 fatorial dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é a mesma coisa que 1, certo? Então ficaria 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que o 1 ia cancelar com 1 de baixo e restou aqui justamente as mesmas 120 opções anterior. Isso daqui são exercícios que está sendo aplicado de interpretação direta. Então não é tão complexo por conta disso. Vamos ver esse outro aqui, ó. Em uma sala de consultório existem 6 cadeiras. Então tem 6 cadeiras. 6 cadeiras. De quantas maneiras distintas 2 pessoas, ou seja, 2 pessoas, podem se sentar? Maneiras distintas. 2 pessoas podem se sentar nesse consultório. Então, a minha combinação aqui é o seguinte. Eu tenho uma combinação de 6 cadeiras, mas vai ser... Aí agora inverte um pouco a ideia se for trabalhar com traços. Eu tenho 6 opções para 2 pessoas. Essa pessoa ela tem quantas opções para sentar na primeira escolha? A primeira escolha ela pode escolher de qualquer uma das 6 cadeiras. A outra pessoa, na escolha dela, se a primeira já escolheu uma cadeira, ela não pode escolher aquela mesma cadeira. Então sobra 5. Então aqui nós temos 30 opções de escolha, ok? De maneiras distintas que essas pessoas venham se acomodar aí na cadeira. E aplicando a fórmula, aí seria o arranjo de 6 em 2. Aí ficaria 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial. Isso ficou 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Simplifica, fica 1, 6 vezes 5 já deu 30. Pronto. Então é assim, ó, eu acho que a interpretação do enunciado e arranjo, eu acho que está bem fácil e a interpretação dela é direta. Você pode resolver por traços ou aplicando a forma de maneira direta. Isso para enunciados assim mais direcionados. Porém, eu vou separar aqui, dar uma pausa, que eu vou procurar um exercício aqui que modifica um pouco a estrutura. Pronto, achei aqui uma que modifica um pouco aqui a linha racional aqui de interpretação. Fala assim, esse daqui, ó. Atualmente as placas dos veículos são formadas por 3 letras, seguidas de 4 algarismos. Considerando estas informações, calcule o número de placas distintas, olha só, placas distintas, que podem ser fabricadas iniciadas pelas letras H, U, I, nesta ordem, e cujo último algarismo seja ímpar. Então, vejam só, eu tenho a placa que ela é formada por 3 letras e 4 algarismos numéricos. Aí eu tenho as opções, ele colocou a condição de que as letras aqui, no nosso alfabeto, são 26 letras. 26 letras, o nosso alfabeto. Os nossos números são 10 números. De 0 a 9 são 10 elementos. Então, se o total de placa seria... Pode repetir? Pode. Então, seria aqui para letras e aqui para números. Então, se eu posso resolver o resultado total disso daqui seria o arranjo das letras vezes o arranjo dos números, das possibilidades de números, se você quiser trabalhar com fórmula.
Se você trabalhar com os traços, ficaria simples, ficaria direto assim. A quantidade total de placas. Eu tenho 26 letras no alfabeto. Posso repetir? Posso. Então fica 26 vezes 26 vezes 26. E os números, posso repetir? Posso. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Só que não é essa a situação que ele colocou. Ah, e se fosse distintas? Seria 26 vezes 25 vezes 24, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. É o total de placas distintas com elementos distintos aqui e a multiplicação entre eles. Dá um número absurdo aí. Aí, só que esse enunciado, ele colocou o quê? Ele colocou que, obrigatoriamente, as letras devem ser nessa sequência. H, U, I. Então, aqui é como se fôssemos trabalhar que as letras, quando ele definiu o posicionamento delas, aí é que nem permutação lá, vai lá, olha a aula passada, é como se nós fôssemos trabalhar com um bloco. E esse cara aqui representa um elemento. Então, esse um elemento aqui, ele vai multiplicar a quantidade das possibilidades que está lá. Aí, é aquela situação de 6 amigos, foram lá no cinema, e tem um casal, e o casal tem que sentar lado a lado, aí considera o casal como uma única pessoa, e depois multiplica pelo fatorial ali do casal, que é 2, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Como é nessa ordem no enunciado falou, então só tem uma possibilidade. E se não importasse a ordem, se ele tivesse falado assim, pode ser com essas 3 letras, mas não importa a ordem, elas podem mexer. Tem problema, 3 opções, 3 fatorial. Aí depois a gente ia multiplicar esse bloco aqui, o que desce aqui, por 3 fatorial. Entenderam? Mas isso aí, se não entendeu, volta lá na área de permutação que nós resolvemos alguns exercícios. Eu só estou trazendo possibilidade. E aí, vamos lá. Ele colocou, aqui nós temos que escolher 4. Deixa eu ver se é 4 mesmo. 3 letras seguidas de 4 algarismos. Isso, numéricos. Então, se não tivesse restrição, ia ser 10 distinto. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Só que ele colocou para que esses caras aqui sejam ímpares. Então, os números ímpares, as características é que os finais dos números, esse cara aqui, ou ele termine em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então eu tenho 5 possibilidades, ele tem que ser ímpar aqui, ó, obrigatoriamente. Se para ele ser ímpar, eu tenho 5 opções para ser colocado. Então aqui já estou com 5 ali, multiplico por 5. Aí ele não colocou mais nenhuma restrição, a não ser que sejam algarismos distintos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calcule o número de placas distintas. Então, eu não posso, se eu usei o 1 aqui, eu não posso usar o 1 para trás. Então, eu tenho 10 elementos. Dos 10, eu tenho 5 opções aqui. Então, eu já usei uma opção dos 10 aqui. Agora, eu não tenho restrição para usar aqui. Aí, é distinto. Então, vai ficar o quê? Ficou 9 opções. Por quê? Porque o meu eu já usei ali. Não pode repetir 8 opções, não pode repetir 7 opções. Então, quando eu coloco esses números aqui, eu vou colocar, vou fazer a multiplicação 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Está dando 2.520. 2.520 possibilidades. Olhar rapidamente no gabarito aqui. Exercício 6. Vamos lá. Olhando o gabarito, eu encontro, é outro valor, mas aí depois eu analisei e eu vi onde que eu equivoquei. Essa quantidade aqui é uma quantidade onde nós temos de placas que os algarismos são todos distintos entre si, sem repetição. Mas como ela pode repetir, ela ficaria assim, ó, eu teria essa uma única opção, porque já está realmente nessa ordem, tem que ser exclusivamente nessa ordem. Aqui nós já descobrimos que é 5 opções, porque ela tem que ser terminada em ímpar. Aí é o seguinte, como ela pode repetir, ele não colocou restrição de não repetir. Para escolher aqui, eu posso repetir ali as placas. Ele está falando que são, ele não, no enunciado, ele não falou que são placas distintas entre si, ó. Ele só falou assim, ó, considerando essas informações com o número de placas distintas que podem ser fabricadas, iniciadas pelas letras, de placas distintas, e não de algarismos distintos. A placa 0005 é diferente de 001. Eu posso repetir os números, as placas em comparação uma com a outra serão distintas. A restrição da distinção aqui não está entre os elementos que podem ser usados. Ele não falou assim,
quantas placas com algarismos distintos. Não, ele falou placas distintas. Então significa que o número que eu usei aqui, eu posso usar aqui, que eu também posso usar aqui, que eu também posso usar aqui. Então, multiplicando tudo isso, deu 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, vezes 5 deu 5000. Aqui a quantidade total de placas, são 5000 placas que vão começar com HUI. Aí, se ele falasse assim, tá, e quantas placas nós, usando HUI, mas podendo mexer ali dentro, podem ser formadas num total. Aí é o seguinte, se a gente separou num bloco, aí dentro desse bloco nós teremos 3 opções. Então ali dentro seria um 3 fatorial, porque aquelas 3 letras elas podem movimentar entre elas e vão gerar placas diferentes. Então seria 3 fatorial vezes a 5000. 3 fatorial é igual a 6. Então isso ficaria a mesma coisa que 6 vezes 5000, que daria um total de 30.000 placas. Então é existente a possibilidade de 30.000 placas com as letras H ou I e elas sendo distintas entre si. Perfeito? Vamos resolver mais um exercício aqui, ó. Com os dígitos. E aí pode perguntar aqui, ó. Vamos resolver por arranjo, né? Ó. Como o arranjo aqui, o arranjo disso daqui é só uma vez. Então seria isso daqui. O arranjo de uma opção é só um. De 1 em 1 é 1, certo? Mas e se fosse mexendo ali? Seria o arranjo para chegar nesse valor aqui, ó. Nós temos 3 possibilidades. O fatorial. Não, deixa para lá. Não vamos fazer não. Vamos para outro que eu acho que vocês já entenderam já. É muito difícil ficar aplicando fórmula, então não tem por que nessas situações aplicar fórmula. O negócio é tracinho que muitas vezes vai ser aplicado de maneira mais direta. Olha, o outro exercício diz assim, ó. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Podem se formar X números ímpares. Então formaram-se X números ímpares. Aí a pergunta é, com 3 algarismos, ou seja, são 3 algarismos. Aqui é onde eu falei que fica difícil usar quando tem restrição assim, a fórmula direta, né? Porque aí ele quer que descubra quantos números podem ser formados aqui, com os dígitos podem se formar X números ímpares, com 3 algarismos, distintos cada um. Então os números são distintos entre si, certo? Então vamos lá. Os algarismos são esses. Tem que ser ímpar. Então, daqui, quantos elementos tem característica de ímpar? 2. 2 elementos são ímpares, que é o 1 e o 3. Então, obrigatoriamente, esse cara aqui, ele tem que ser ímpar. Quantos números ali eu posso utilizar para representar ímpar? 2. Só tenho 2 opções para colocar aqui. E aí, eles têm que ser distintos entre si. Para eles serem distintos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos no total. Se um eu já utilizei aqui, quantos elementos vai sobrar para colocar aqui? 5. E quantos elementos vai sobrar para colocar aqui? 4. Então ficou 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. São 40 possibilidades de números ímpares que podem ser formados com esses elementos. Vamos fazer mais um exercício aqui. Deixa eu dar uma pesquisada. Prontinho, vamos para o outro enunciado. O enunciado diz assim, ó. Quantas motos podem ser licenciadas sabendo, licenciada se cada placa tiver 2 vogais, podendo haver vogais repetidas, e 3 algarismos distintos. Então, nós temos 2 vogais, então aqui é vogal, e aqui é vogal, e aí 3 algarismos distintos numéricos, né? Então aqui é número e aqui é número. Então, vogais nós temos A, E, I, O, U. São 5 elementos. E numéricos nós temos 10 elementos, que é de 0 a 9. Então, para preencher aqui, ó, são 2 vogais. 2 vogais e o enunciado diz que pode repetir. Pode haver vogais repetidas. Então, se pode repetir, eu tenho quantas opções de vogais para colocar aqui? 5. Então, eu posso colocar 5 vogais aqui. Ela pode repetir? Pode. Então, eu posso ter mais 5 opções aqui. E se não pudesse? Ia virar 4. E os elementos numéricos? São 3 números distintos. Então eu tenho 10 opções para a primeira,
E daí ele não pode repetir, seria 9 ali, e não pode repetir, já usei 2, sobraram 7 opções. A multiplicação disso daqui, ele tem alternativas ali, vamos ver qual que é. 5 vezes 5 dá 25, vezes 10, vezes 9, vezes 7. Deu... Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. 2 vogais e 3 algarismos distintos. Algarismos distintos. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. É isso aí mesmo. 10 vezes 8 vezes 9 vezes 7. 7 nada, aqui é 8. 10 vezes 9 vezes 8. Dá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 25. 18 mil. Então, o total de placas aqui seria um total de 18 mil placas. Então, perceba que é o seguinte. Esse tipo de enunciado é difícil você resolver com arranjos, aplicando a fórmula. Aqui até dá, porque assim, ó, essa primeira parte das vogais é arranjo de repetição entre eu tenho 5 opções e eu vou poder ter que montar possibilidades de 5. Só que por ser repetição, seria em 2, grupos de 2, né? Eu tenho 5 opções em grupos de 2. Eu tenho o arranjo de 5 opções para montar conjuntos de 2. Por ser repetição, eu posso repetir em todas as casas, isso daqui vai ser a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é o que nós temos ali. Vezes o arranjo de 10 opções, e são distintos, não pode repetir, de 3 grupos. Isso daqui ficaria a mesma coisa que 10 fatorial dividido por 7 fatorial, que é o resultado de 10 menos 3. Então, isso daqui ficou 5 ao quadrado, vezes 10, vezes 9, vezes 8, que é a mesma coisa que nós estamos lá em cima. Então, em alguns enunciados é fácil a gente separar e aplicar fórmula. Mas, em outros enunciados, quando existir restrições, tem que ser ímpar, aí a batata assa para trabalhar com fórmula. E vai e trabalha com as possibilidades de tracinhos mesmo. Vou dar uma pausada e escolher mais um exercício. Vamos lá, achei um outro enunciado aqui que é interessante também. Vamos lá, o enunciado fala assim, ó. Assinale a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros de 3 algarismos distintos. Então, serão 3 algarismos distintos, ou seja, não pode repetir. Escolhidos entre 1, 3, 5, 7 e 9, que são maiores do que 200, ou seja, os números formados aqui, esse número tem que ser maior que 200 e menor que 800. Menor que 800. Então, olha lá, vamos analisar. Nós temos a seguinte situação de análise aqui. Nós precisamos preencher aqui as 3 casas. E nós temos esses 5 elementos de opções. Só que para preencher a primeira casa, eu não tenho 5 elementos de opções. Porque eu tenho um critério de que seja maior que 200. Mas ao mesmo tempo tem que ser menor que 800. Então, para ele ser maior que 200, para ser maior que 200, dentre essas opções, eu teria 4 opções aqui, para ser maior que 200. Mas ele tem que ser ao mesmo tempo menor que 800. Então, para ser menor que 800, não posso ser o 9 aqui. Então, na primeira casa, não pode usar o 1 e nem o 9. Se usar o 1, fica menor que 200. E se usar o 9, fica maior que 800. Então, o critério é ser menor que 800. Então, das 5 opções, para a primeira casa eu só tenho 3 opções de escolha. A segunda casa, tanto faz, né? Porque não importa o número do meio aqui, vai ser maior que 200 e menor que 800. Então, se eu tinha 5 opções, eu já usei uma ali, sobram-se 4 opções aqui. E para a última casa, não tem nenhum critério de que seja par ou ímpar, né? Então, aqui, apesar que por essas opções somente se for ímpar, né? Mas como não tem outra restrição exigindo que fosse par ou ímpar, então eu colocaria quantas opções? Já usei uma aqui, já usei outra aqui, sobraram 3 opções. Então ficou 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36 possibilidades. Esse daqui é um outro exercício. Aí poderia falar assim, dá para aplicar fórmula? Não, aí aqui já fica complicado porque tem restrições específicas aqui e fica difícil de aplicar fórmula. Aqui seria mais a resolução mais prática pelos tracinhos mesmo. Vamos resolver mais um aqui, esse daqui foge um pouquinho com as restrições, mas é bem interessante. O enunciado vai ter uma mesa aqui, ó, desenhada aqui com poltronas disponíveis aqui, ó. São 10 lugares.
Aí ele fala assim no enunciado, ele diz assim, ó, na sala de reuniões de uma certa empresa existe uma mesa retangular com 10 poltronas nessa disposição aqui. De forma como é mostrado na figura. Aí fala assim, certo dia 7 pessoas, então eu tenho 10 poltronas e 7 pessoas. Um certo dia, 7 pessoas foram convocadas para participar da reunião. O presidente, o vice-presidente, um secretário e 4 membros da diretoria. Sabe-se que o presidente e o vice-presidente devem sentar obrigatoriamente nas pontas. E o secretário deve ocupar a poltrona do lado do presidente, certo? Considerando tais poltronas, que elas são fixadas no piso da sala, de quantos modos diferentes essas 7 pessoas podem se acomodar na sala. O enunciado, então, falou isso. Sendo assim, vamos analisar. O presidente tem que sentar nas pontas, numa das pontas, o vice-presidente numa das outras, o secretário do presidente tem que sentar do lado dele, do presidente, e as outras pessoas podem sentar em qualquer lugar restante que se acomodou. Então aqui vai ser resolvido através dos traços mesmo, né? Porque dá para fazer através da fórmula? Sim, até dá, mas é um pouco mais difícil de racionalizar. Então nós temos, podemos ter aqui as 10 disposições, né? Mas vamos analisar. Nós temos aqui, ó, a escolha do presidente, o vice-presidente e o secretário do presidente e as outras pessoas. Então, analisa comigo. Nós temos a seguinte situação. O presidente, ele tem quantas opções de escolha? O presidente, ele tem 2 opções de escolha. Ele pode escolher entre sentar aqui ou sentar ali. Se o presidente já teve a escolha dele, quantas opções escolhe o vice-presidente? Só uma. Porque o vice-presidente vai escolher o que sobrar. Só tem 2 opções de escolha, então, se o presidente já escolheu uma das, o vice não tem opção, só tem uma escolha. E o secretário do presidente, ele acompanha a mesma situação das poltronas do presidente. Então, se o presidente tem 2 opções, o secretário também vai ter 2 opções. E aí, as outras poltronas. Sobraram 7 poltronas. E nós temos 4 pessoas para se assentarem. A primeira pessoa das 4 da diretoria, ela tem 7 opções. A outra vai ter 6 opções. E a outra vai ter 5 opções. E a outra vai ter 4 opções. Então fica um total de 2 vezes 1 vezes 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar um valor um pouquinho alto. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4 deu um total de 3.360 possibilidades de acomodações para essa reunião aí. Perfeito? Então perceba assim, ó, aqui nessa situação nós temos aqui é fácil analisar. Nós temos o arranjo de 7 por 4. Vamos encontrar esse resultado aqui. Agora aqui fica um pouco mais difícil. Para o presidente não, porque o presidente eu tenho 2 poltronas para arranjar uma única pessoa. Então automaticamente ela tem 2 opções. Mas como está condicional o vice-presidente, então se essa daqui já escolheu, então ela só teria uma opção, o vice-presidente. E o secretário vai ter as mesmas opções que o presidente. Entende? Então por isso que ficou 2 para o secretário. Aí é isso aí. Vamos ver só mais um exercício aqui. Bom, pessoal, eu dei uma procurada aqui, mas eu não achei um exercício mais interessante, a não ser com as situações que a gente abordou aqui. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que já deu para pegar a visão em relação a arranjo e não tem muito segredo. Analisou, tenta resolver por traços. Se não conseguiu resolver por traços, aplica a fórmula. Beleza? Separa as situações e é análise mesmo. Eu acho que o mais difícil é analisar e encontrar ali conseguir organizar ali na permutação ali existente para aplicar e encontrar os conceitos resultantes aí. Perfeito? Esse daí é arranjo. Bons estudos para todo mundo. Fica o pedido aí para curtir, comentar nos vídeos aí. E bons estudos aí. As provas estão logo aí. Boa sorte para todo mundo e Deus abençoe.